Esse é o primeiro vídeo que você precisa ver em 2023 e precisa compartilhar com seus amigos. Como investir no ano de 2023. Fala pessoal, meu nome é Renan Zanella, faço parte da equipe de análise da Convex Research. Se você se interessa por economia, finanças, investimentos internacionais, inscreva-se no canal para não perder nada e vamos ao nosso conteúdo. Antes de tudo, eu quero que você saiba que o título desse vídeo não é um clickbait, não é só para chamar sua atenção. Eu realmente quero te dar algumas sugestões e algumas dicas que vão ajudar muito o seu portfólio no ano de 2023. Mas antes de tudo, é preciso entender que investir não é um fim em si mesmo, é um meio. E ninguém deveria montar um portfólio esperando um retorno de apenas os próximos 12 meses. Então, por mais que eu vá falar sobre o ano de 2023, eu quero que você, como investidor, como investidora, tenha uma visão de longo prazo, que você enxergue a sua carteira não só no próximo ano, mas na próxima década ou nas próximas gerações, para os seus filhos, para os seus netos. A gente entra nesse ano com um cenário desafiador, com uma conjuntura econômica chamada de estagflação. Se você ainda não sabe o que é estagflação, você precisa entender o que é a tal da estagflação. E para te ajudar, existe um vídeo no canal, a gente vai deixar na descrição para você acessar e entender o que é essa configuração econômica. Mas de forma muito sucinta e resumida aqui, estagflação é um cenário onde a gente tem ondas inflacionárias e recessão na economia. Esse cenário ele é tão importante que uma pesquisa que foi feita pela Bloomberg com investidores profissionais e investidores de varejo mostraram que a principal preocupação ou medo desses investidores para o próximo ano não é um cenário de deflação, não é um cenário de crescimento Goldilocks, não é um cenário de inflação, é um cenário de estagflação. Então, essa palavrinha vai ser muito importante no próximo ano. E se você ainda não pausou para assistir outro vídeo, eu vou te dar um spoiler também. A gente apresentou nesse último vídeo um estudo que mostra quais são os ativos que melhor performam no cenário de estagflação e, em resumo, os ativos que vão bem nesse cenário são ativos reais, ativos que não podem ser inflacionados, no caso metais preciosos, ouro, prata, imóveis, no caso dos Estados Unidos, e commodities. Se o Bitcoin existisse desde quando esse estudo que a gente apresentou foi criado, provavelmente o Bitcoin estaria nessa lista. O Bitcoin não estava nesse estudo, mas também é um ativo real importante de a gente ter no nosso portfólio. Então, o tema do próximo ano vai ser estagflação quando o assunto é economia. Mas a estagflação, ela tem um horizonte de longo prazo. Então, se eu olhar, por exemplo, a última estagflação dos Estados Unidos foi nos anos 70, mais precisamente 1972 a 1981. Então, durou praticamente uma década. Não significa que, durante esses 10 anos praticamente, a economia foi a mesma. Não, existe uma alternância entre um cenário de inflação e um cenário de recessão. Em 2021 e em 2022, o mundo viu a maior inflação dos últimos 40 anos, em especial Europa e Estados Unidos. Só que o que o mercado ainda não está percebendo e ainda não precificou, e tecnicamente a gente consegue provar isso, é que as economias globais estão desacelerando, destaque para os principais países desenvolvidos, e a gente vai passar de um cenário inflacionário para um cenário de recessão. Eu trouxe um indicador de alta frequência, com fonte da Convex e da própria Bloomberg Intelligence. É um indicador que ele não é calculado a partir do que aconteceu nos últimos 3 meses, a partir do que aconteceu no último mês. Não, ele é um indicador de alta frequência diária. Então, são dados diários. É um indicador muito interessante, só que ele não está facilmente acessível, por isso que eu quis trazer para vocês. Basicamente, perceba como a economia americana está em uma linha de tendência de baixa há muito tempo. E é isso que a gente começa a ver em outros indicadores econômicos mais tradicionais, como o PMI, como a inversão da curva de juros, como o indicador de manufatura de Nova York, vários indicadores que apontam para a mesma coisa. Eu não trouxe aqui, mas só para você ter uma ideia, esse mesmo indicador para o Brasil está muito semelhante, uma linha de tendência de baixa. A gente teve uma leve recuperação no quarto trimestre de 2022 e já voltamos a cair. Dito isso, o cenário para 2023 é um cenário de recessão. Um cenário de recessão, as empresas vendem menos, os consumidores negociam mais, as margens são espremidas, a lucratividade das empresas cai. E, em geral, ao longo do último século, a Bolsa Americana tende a antecipar a recessão. Então, comprar bolsa a qualquer momento pode ser perigoso, porque se a recessão se concretizar, e aqui a gente está falando de probabilidades, mas a probabilidade é grande, por exemplo, o modelo da Bloomberg dá uma probabilidade de 100% de recessão.
Então, supondo que ela se concretize no próximo ano, o mercado acionário em algum momento vai ter uma correção mais forte. Então, bolsa de valores, índices acionários é algo que você sempre pode ter no seu portfólio, mas você precisa dosar o tamanho da sua posição e nesse momento, no início do ano, o ideal é ter uma posição não tão grande, uma posição mais cautelosa. Nesse cenário de recessão, o que o mercado começa a precificar? Que logo em seguida a autoridade monetária vai precisar voltar a estimular a economia, vai precisar abaixar a taxa de juros. Então, a taxa de juros de longo prazo deve começar a cair. É o que a gente viu nos Estados Unidos no final de 2022, quando a taxa de 10 e 30 anos começou a cair, talvez essa taxa caia ainda mais. Esse seria um cenário muito positivo para os bons. Então, para 2023, olha que dicas valiosas que eu estou dando para você aqui. Por isso que eu falei que não é um clickbait. Mercado acionário, tem um pouco mais de cautela. Acompanhe os fundamentos. Renda fixa internacional, tem muita coisa interessante que dá para aproveitar. E o último ativo, que muito provavelmente vai ser o grande destaque do próximo ano, é o Bitcoin. Essa tabela super colorida e muito interessante, ela mostra o ranking das classes de ativo desde 2015 até 2022. E olha que legal, pessoal. Em 2015 o Bitcoin foi o melhor ativo do mundo, em 2016 o melhor, em 2017 o melhor, em 2018 foi o pior. Aí em 2019 o melhor, 2020 o melhor, 2021 o melhor, 2022 o pior. É lógico que eu não estou te dando nenhuma recomendação baseada numa simples tabela, falando que foi mal em 2022, então vai bem em 2023. Mas a verdade, e a gente tem outros vídeos, vou deixar na descrição desse vídeo também o link do Telegram do Master em Bitcoin, onde você vai conseguir acessar diariamente de forma gratuita ainda vários indicadores sobre o ecossistema de criptomoedas. E a verdade é que nós estamos numa janela muito interessante para o Bitcoin, não para você vender a sua casa e comprar, não para você comprar tudo de uma vez, mas aquele percentual que você definiu do seu portfólio, que está de acordo com o seu perfil de risco, vai fazendo compras graduais toda semana ou todo mês para você fazer um preço médio interessante e muito provavelmente essa será uma das principais classes de ativo para o próximo ano. E por fim, o que não pode faltar em um ano para os seus investimentos irem bem são os seus estudos. Então, além de montar uma carteira e aproveitar tudo que eu trouxe aqui para vocês, o conhecimento de base, conhecimento econômico, o conhecimento do funcionamento das classes de ativo, o conhecimento, por exemplo, do risco fiscal brasileiro, o entendimento da análise intermercado das classes de ativo, tudo isso será muito importante para o próximo ano. Eu te desejo um ano muito próspero, uma carteira muito boa, mas antes de tudo que você respeite o seu perfil de risco, que você faça aquilo que é certo. Algo que serve para a vida e serve para os investimentos. Ganhar dinheiro fazendo aquilo que é errado, não no sentido ilegal, mas no sentido de especular, no sentido de se alavancar, é tão errado quanto se você tivesse perdido dinheiro. Então, é melhor você ganhar aquilo que o mercado está te oferecendo, fazendo o que é certo, do que fazendo o que é errado, fugindo dos indicadores, fugindo dos fundamentos e fugindo do seu perfil de risco. Até a próxima, pessoal!